Olá, vamos compartilhar ideias? Então vamos. O assunto de hoje é: voltamos a ter um ser humano na presidência da República. É isso mesmo. E vou dizer para você por que eu estou afirmando isso. Mas antes, ia pedir para que você se inscreva no meu canal. Toque lá o sininho, assim você receberá as notificações quando eu estiver lançando um novo vídeo. Também curte, comente e compartilhe. Bem, primeiramente, quero mais uma vez reafirmar minha solidariedade às vítimas da tragédia que ocorreu esta semana aqui no Litoral Norte, os nossos vizinhos, eu falo aqui de São Vicente, do Litoral Paulista, né, e o que ocorreu aqui, principalmente em São Sebastião. Aliás, São Sebastião é uma terra maravilhosa, eu conheço várias vezes, fui em muitos carnavais passar no Litoral Norte, então queria me solidarizar com as vítimas, com as famílias e com aquelas pessoas que também que perderam suas casas, enfim, é uma tragédia. Eu fiz um vídeo já sobre isso, né, uma tragédia na qual existe uma responsabilidade, sim, né, o culpado não é São Pedro, né, mas isso é um debate que a gente tem que fazer com maior profundidade, que inclui essa questão das mudanças climáticas, como também a questão da desigualdade social, né? Porque as principais vítimas dessa tragédia são famílias que moram em situações mais precárias, né? Em situação mais vulnerável. Então, são as pessoas mais pobres desse país que são geralmente as principais vítimas quando ocorrem tragédias como essa. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque no enunciado desse vídeo, né, voltamos a ter um ser humano na presidência da República. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês perceberam, primeiramente, prefeitura, as prefeituras, o governo do estado e o governo federal trabalhando juntos para solucionar uma situação, para enfrentar uma situação. Você pode até dizer, mas isso é obrigação deles. Concordo. Né? Nós o elegemos, né, os nossos representantes, para que eles atuem, principalmente em situações como essa. Ocorre que a gente viveu, nos últimos 4 anos, uma situação anômala, né? Uma situação que os entes não trabalhavam juntos. E pior ainda, né? Assim que houve a tragédia, o presidente Lula, né, que estava em férias, né, estava período aí de descanso, no caso do carnaval, imediatamente ele se deslocou até o local para ver de perto e também prestar sua solidariedade, enquanto presidente da República, para aquela cidade, para aquelas famílias, né, e aquelas que estão enlutadas, principalmente. Então, você percebe que mudou. Né? Não sei se vocês lembram, e é importante nós compararmos a última catástrofe que teve na gestão do governo anterior, eu não vou ficar nem citando o nome do sujeito, ele estava de férias em Santa Catarina, estava andando de jet ski, né, e o Nordeste ali embaixo d'água, várias vítimas, e ele não fez nenhum gesto de solidariedade, não teve nenhuma ação, né, de empatia com o ser humano. E manteve-se as férias, os descansos dele lá, como se nada tivesse acontecendo. Então, só essa mudança de postura daquele que nos representa o país, aquele que nos representa enquanto presidente da República, é já um retorno a uma chamada normalidade, né? É um retorno, um gesto, né? Não só simbólico, mas também de preocupação, né? Demonstrar preocupação, demonstrar solidariedade, e isso faz com que, inclusive, a sociedade como um todo se mobilize, né? Para ser solidária também com as vítimas. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que mostra é que a gente tinha um sujeito que estava à frente da presidência da República que não tinha nenhuma empatia. E aí o histórico é grande, não é só o caso de Santa Catarina.
né, que inclusive chegou a dizer que o que ele diz é o seguinte: olha, eu não sou bombeiro, não sou salva-vidas, né? Como no processo da Covid, que é o mais escandaloso, né, processo que ocorreu no Brasil, que perdeu aí 700 mil pessoas, quase, foram a óbito em função da negligência, no mínimo, né, negligência no mínimo, né, porque aí ele vai ter que responder por genocídio, né. Agora, vocês lembram que ele, né, ficou imitando uma pessoa passando mal, né, com falta de ar, né, em plena pandemia, em pleno índice de várias mortes. Ele chegou a dizer: e daí, eu não sou coveiro. Né? Então, aquele volume de pessoas não foi em nenhum hospital, não visitou nenhuma família, não fez nenhum gesto de solidariedade. Percebam, né? Como teve um incêndio logo no começo do governo dele, né, que teve na Biblioteca Nacional, ele falou: fazer o quê? Eu não sou bombeiro. Né? Então, é uma prática, né, que me parece que uma parcela da sociedade normalizou a brutalidade, né, a brutalidade emocional desse sujeito, que, volto a reafirmar, não demonstra nem um gesto de empatia. Então, quando o próprio governador, eu não votei nele, sou oposição a ele, que é o Tarcísio, mas ele também foi lá. Né? O prefeito de São Sebastião, né, que era bolsonarista, que também apoiou o Bolsonaro, mas ele chorou, inclusive, na frente do presidente Lula. Mas percebe-se que os entes estavam imbuídos de um mesmo propósito, porque as disputas elas ficam na eleição, no processo eleitoral. Acabou-se a eleição, nós temos que respeitar aquele que o povo escolheu. E escolheu o governador, escolheu o prefeito, né? E escolheu o presidente da República. E eles iniciaram um processo de trabalho junto. E há até uma coisa que eu chamo bacana, né? Porque parece que há uma vontade para ver quem faz mais. Né? Então o governador quer mostrar que ele está fazendo mais que o Lula querendo mostrar que quer fazer mais que o Tarcísio. Quem ganha com isso é o povo brasileiro. Né? É o povo, porque ele, obviamente, precisa de respostas imediatas, fruto de uma tragédia como essa. Então, gente, apesar de estar muito triste, né, pelo tudo que ocorreu, e volto a dizer, a culpa não é de São Pedro, né, existe um grande processo aí de negligência, de mazelas. Né? Vocês sabem que, por exemplo, nos últimos 4 anos, né, os valores que eram destinados a intervenções públicas para proteger esse tipo de população, esse tipo de moradia, né, caiu radicalmente. Não tinha recurso no orçamento para atender catástrofes. Se não fosse aquela PEC no final do ano, né, que possibilitaria o remanejamento de recursos para acabar com aquela história de teto de gastos, não teria recurso, né, para atender o desespero dessas famílias. Né? Então, são gestos que você também é fundamental para mostrar quem é a pessoa. Né? E também a prática. Né? Então, assim, não só como os gestos, né, nos últimos 4 anos foram horríveis, merecedores, e esperamos que esse sujeito seja julgado e condenado pelas suas práticas genocidas, né? Como também, do ponto de vista da sua gestão, ele sempre trabalhou numa perspectiva de acabar com o Estado brasileiro. Acabar com o Estado brasileiro. Só que nós temos um país extremamente desigual, mais de 70% da população é pobre, né, e precisa do Estado, precisa do cuidado do Estado. Por isso que Lula várias vezes vem repetindo a necessidade de cuidar do povo. E esse gesto do presidente Lula é uma demonstração que ele veio para cuidar do seu povo. Então, apesar da tragédia, apesar da catástrofe, uma coisa nos deixa eu mais aliviado, né? Mais esperançoso, é que voltamos a ter um ser humano.
governando o nosso país, né? Não um sujeito que aparentemente era um monstro, né? Sem nenhum nível de empatia com o seu povo e principalmente com aquele povo que mais precisa, tá certo? Então, agradecemos essa normalidade, né? Porque, volto a dizer, é a obrigação deles, é obrigação, né? Mas é uma demonstração que a gente voltou a atuar de forma conjunta entre os entes, né? Prefeituras, governo do estado, governo federal, e para o bem do povo, né? Então, as respostas estão sendo imediatas, mas é necessário, evidentemente, que tenhamos investimento público, né, principalmente de moradia, para que catástrofes como essa não ocorram mais. Bem, se você gostou desse vídeo e também ficou esperançoso como eu ia pedir para que se inscreva no meu canal, para que você curta, compartilhe, toque lá o sininho, para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!